Olá, meus amigos, olá, queridos irmãos. Obrigado por estarem conectados a este canal e neste vídeo vamos trazer algo que está a preocupar-me bastante, né? Não só a mim, mas quer dizer, quase toda a nação moçambicana, né? A respeito dos falsos profetas que têm surgido dia após dia, né? E neste caso vamos tentar analisar o que não é uma questão de nós termos que falar aqui por nossas próprias palavras, mas vamos analisar aquilo que é a atuação do novo profeta que surgiu há pouco tempo em Moçambique, que é o profeta Joy Williams. Então estamos aqui para permitir com que a Sagrada Escritura possa explicar a respeito. Para começar, gostaria de deixar bem claro que o nosso objetivo desse estudo não é julgar a ninguém e muito menos acusar ou difamar. Peço para que possas anotar tudo aquilo que está sendo ministrado aqui, que possas, de uma forma muito cautelosa, procurar fazer novos estudos por si mesmo, a respeito de chegar a uma conclusão daquilo que está a ser estudado aqui sobre essa questão dos profetas, porque não se estende somente aquilo que nós estamos a aprender, mas é um assunto complexo, um assunto vasto e, sobretudo, é um assunto que até afeta a nossa própria salvação. Então, podemos fazer aqui o exemplo daquilo que eram os bereanos, né? Em Atos capítulo 17, versos 11, conta que aquilo que foi aqui, o que acabou surpreendendo a Paulo, né? E conta que os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Mas algo muito importante é que aí nos diz que todos os dias examinavam as escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Então aqui nos é convidado a poder analisar tudo aquilo que nós temos aprendido, pois a Bíblia é o único guia, né, do cristão, e procure ter uma Bíblia, tanto, né, ter uma Bíblia física assim como eletrônica. Agora há muita facilidade. Nós estamos na Idade Média, onde a Bíblia era muito restringida. Então, procura uma Bíblia, e uma vez estamos a falar aqui de profetas, automaticamente estaremos a falar de Deus. E sendo assim, a Bíblia, ou o assim diz o Senhor, é que nos irá responder tudo isso. Então, gostaríamos de pedir para que possa assistir este vídeo até ao final, para não ficar descontextualizado e seguir a cada passo de uma forma cautelosa a nossa reflexão, e também possas tomar decisões a respeito deste estudo. Então, começando já, vamos, né, ter que contextualizar, ou seja, passamos por marcos teóricos e dizer que a palavra profeta vem do hebraico. Podemos ter hebraico ou grego, mas aqui vamos trazer um contexto hebraico da palavra nabi, que significa porta-voz, o que aparece cerca de 316 vezes na Bíblia hebraica e é traduzida pela palavra profeta. Ou seja, o significado mostra que o profeta não é aquele que prediz o futuro, como muitos costumam entender, mas alguém que anuncia a palavra, ou seja, alguém que é usado como um porta-voz, ou seja, porta-voz de Deus, aquele que o enviou. E dizer também existem dois tipos de profetas. Podemos ter como ponto 1 aqueles que são de Deus e aqueles que são do diabo, o Satanás. Todos têm a possibilidade de efetuar milagres, cura, profetizar e adorar. E o apóstolo Paulo descreve uma ação fraudulenta de Satanás da seguinte forma: isso poderás encontrar, confirma na tua Bíblia, em 2 de Coríntios, capítulo 11, versos 13 a 15, que aí a citação diz: esses indivíduos são falsos apóstolos, obreiros enganosos disfarçados de apóstolos de Cristo. Mas não me surpreendo, até mesmo Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é de admirar que seus servos também finjam de ser servos da justiça. No fim, receberão o castigo que suas obras merecem. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo vem nos mostrar que Satanás se disfarça de um anjo de luz. E não só Satanás, assim como seus
apóstolos, ou seus seguidores, seus anjos. E o livro de Apocalipse também dá um acréscimo nos sinais e as maravilhas que a besta e o falso profeta e o anticristo, ou seja, o próprio Satanás, poderiam efetuar perante a humanidade. Podemos começar aqui citando por Apocalipse 13, versos 13 a 14, que a Bíblia nos diz que realizava sinais espantosos, chegando a fazer fogo descer do céu sobre a terra à vista de todos. Enganou os habitantes da terra com sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta. E então vi saltarem da boca do dragão, da boca da besta e do falso profeta, três espíritos impuros, semelhantes a sapos. São espíritos demoníacos que realizaram ou que realizam sinais e vão aos governantes da terra a fim de reuni-los para a batalha contra o Senhor. Então aqui o apóstolo João nos traz um esclarecimento de que existiriam esses falsos profetas que até poderiam fazer cair fogo dos céus, mostrando que tem um poder ainda extremamente elevado acima da capacidade do ser humano comum. E Jesus também, em seus sermões, em seu discurso, em seus estudos, em sua peregrinação aqui na terra, ele disse em Mateus 24, pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e maravilhas a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. Ou seja, Jesus traz uma advertência, dando continuidade também àquilo que ele adverte no capítulo 7, versos 15. Tomem cuidado com falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que, na verdade, são lobos esfomeados. Ou seja, lobos devoradores, roubadores. Se assim Jesus adverte, é porque existiriam de verdade práticas religiosas espúrias ou falsas, ou seja, falsos profetas e também verdadeiros profetas. Se ele diz, acautelai-vos que surgirão falsos profetas, né? Falsos cristos, é porque existe um verdadeiro Cristo, existem verdadeiros profetas. E a Bíblia nos dá uma oportunidade de participar de um estudo ou de um teste, de uma prova dos profetas, ou seja, temos que colocar os profetas à prova. Assim nos dá também um conselho, o mesmo apóstolo João, numa das cartas, que foi a primeira carta de João, capítulo 4, verso 1, que diz que, amados, não acreditem em todo o espírito, mas ponham-no à prova para ter a certeza que vem de Deus, né? Pois há muitos falsos profetas no mundo. Ou seja, que ele nos ensina que devemos colocar à prova os profetas. Mas essa prova, apenas a Bíblia, como nosso guia, é que irá nos identificar ou irá nos ajudar nessa identificação dos profetas verdadeiros, assim como os profetas falsos. Então, poderemos começar aqui já com o primeiro texto, ou a primeira prova. Que nesta primeira prova nos apresenta que este profeta, intitulado profeta, tanto verdadeiro assim como o falso, né, deve ter uma característica primeiro, para que seja verdadeiro neste caso. Para que seja verdadeiro, este profeta deve guardar os mandamentos de Deus. E de acordo com o livro do profeta Isaías, ele recebe essa informação de Deus, o profeta Isaías, no livro desculpa aqui a citação, é o livro de Isaías, capítulo 8, versos 19 e 20, que diz assim, a lei e o testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Aqui podemos trazer primeiro uma forma de contextualizar, caro leitor ou caro amigo que está participando aqui conosco. Neste contexto, o profeta Jeremias, ou Isaías, perdão, traz esta noção que os profetas, nós compreendemos os profetas também, aqueles que Deus usa eles para poderem consultar a respeito de algumas profecias, alguns estudos, algumas coisas que não chegamos de perceber. Então aqui ele conclui dizendo que se este profeta não estar ligado à lei e ao testemunho, não verá a alva, ou seja, este profeta não será salvo. É o que diz a Bíblia, não palavras minhas, não palavras humanas, mas sim palavras que vêm diretamente de Deus. E se este profeta não vai de acordo com a lei de Deus, isto quer dizer que ele está a contradizer a palavra de Deus, né? Ele está tornar-se superior àquilo que são ordenanças de Deus, que o homem, o profeta, deve guardar toda a lei. Não só o profeta, mas todo homem que estiver
nesta terra, nesta humanidade, assim como os anjos guardam a lei de Deus. Nesse caso, dizemos a lei de Deus, não as leis cerimoniais, mas sim a lei que expressa o caráter de Deus, a lei dos 10 mandamentos. E também o profeta Jeremias, em Jeremias 23, versos 21, poderás tomar a tua Bíblia e poder seguir. A Bíblia nos diz que Deus, Deus apresenta esta palavra dizendo: estes profetas eu não lhes mandei, mas eles foram correndo. Eu não dei-lhes profecia, mas eles foram profetizar. Mostrando que Deus não mandou esse profeta que não guarda, que não tem essas características, mas ele por si só foi correndo, procurando trazer a mensagem que Deus não permitiu, Deus não deu a este profeta. E também o apóstolo Tiago, na carta universal, Epístola Universal de Tiago, capítulo 2, verso 10, Deus apresenta que se você guardar todos os mandamentos e tropeçar em um só mandamento, torna-se culpado de todos. Então, podemos ver que até ele pode justificar, uma vez estamos aqui a estudar a respeito dos profetas, concretamente o profeta William, ele pode justificar que guarda os mandamentos de Deus, não rouba, não mata, não adultera, não levanta falso testemunho, não tem deuses, não cultua a ídolos. Mas podemos ver que está se falar de 10 mandamentos, todos 10 mandamentos. E um deles que posso afirmar claramente que ele não guarda é o quarto mandamento, o mandamento que traz a observância do dia do sábado. Poderás ver aí no livro de Êxodo 20, onde está descrita a lei, Êxodo 20, versos 7 a 11, e Ezequiel 20, versos 20 ou 20, 12, que apresenta o selo de Deus, o sinal de Deus para o seu povo, o sábado. Então, esta é a primeira característica que nós podemos notar que não é notório o nosso profeta William, dizendo que nesta primeira característica ele cai. A Bíblia mostra que ele não está identificado por este texto ou esta prova. A segunda prova é que o profeta deve ter bons frutos. Isso não vem das minhas palavras, vem da Bíblia. Em Mateus 7, versos 20, aí nos diz: portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos, ou seja, pelos frutos os conhecereis. E os frutos que Deus aqui nos quer apresentar, podemos encontrar de uma forma bem detalhada no livro de Gálatas, capítulo 5, versos 22. Aquilo, primeiramente, Gálatas 5, verso 22, apresenta aquilo que são os frutos de alguém que vem de Deus, de alguém que produz frutos do Espírito Santo, que são também requeridos na parte dos profetas. Podemos ver aí Gálatas 5, versos 22. Toma a tua Bíblia e vamos ler. Gálatas 5, verso 22 diz assim: mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, estes são os frutos do Espírito Santo. Mas também apresenta os frutos da carne, que é Gálatas, mesmo capítulo 5, versos 19 a 21. No verso 19 e 21, espero que esteja atento com a tua Bíblia e possas, ao ler estes textos, possas se identificar a si mesmo e também ao profeta que nós aqui estamos a estudar. Então, vamos ler aí o Gálatas capítulo 5, verso 19. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são expressamente claros, ou seja, os frutos. Os resultados são imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, excesso ou acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeira, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Então aqui, isto não serei eu a dar conclusões, mas reflita aquilo que é a vida do nosso profeta, em que se enquadra. Ele enquadra-se nos frutos do Espírito Santo ou nos frutos da carne, por aquilo que é a vida que ele tem levado. Não porque eu estou aqui repudiando aquilo que seria ter posses, ter valores, mas de que jeito você está a aplicar aquilo que Deus te dá. Então é aqui onde nós vamos notar os frutos. Então também isto não conseguimos identificar os frutos do Espírito
né, na totalidade ou de uma forma em demasia no profeta que nós aqui estamos a indicar. Então, neste segundo texto ele também não passa. E vamos ao terceiro texto, que é as profecias que forem preditas por ele, pelo profeta, devem se cumprir ao pé da letra. Isso nos diz Jeremias 28, verso 9. Que diz, portanto, um profeta que anuncia paz precisa esperar que as suas previsões se cumpram antes de ser considerado de fato enviado pelo Senhor. Ou seja, este profeta que vem de Deus, que seja como profeta verdadeiro, tudo aquilo que for a profetizar, eventos futuros, devem se cumprir. Sem que se cumpram, não deve ser considerado profeta de Deus. Isto posso não afirmar categoricamente, mas pelo que eu pude estudar sobre a vida dele, aparentemente, né, posso assim dizer, as pessoas que já dão testemunho ocular de coisas que ele profetizou e aconteceram. E ele também, em seus vídeos, poderíamos ter aí na conversa da cadeira do boss, ele afirma que as profecias foram cumpridas. Então, isto cabe a Deus identificar e cabe a você, né? Se tiveste uma experiência direta com ele em profecias, poderás identificar se é que as profecias dele foram cumpridas ou não. Mas se o profeta profetizar e não forem cumpridas, este não é o profeta de Deus. E por final, o quarto desafio, o quarto texto ou a quarta prova que nós poderemos ver é que este profeta serve de guia em tempos de crise. Isto é o que Deus apresenta pelo salmista Davi e ao profeta Oseias, que diz-nos alguma coisa que pode nos ajudar nesta identificação do profeta, afirmando que, primeiro em Salmos 32, versos 8, o Senhor diz, eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida. Lhe darei conselhos e cuidarei de você. Oseias, capítulo 12, versos 13, diz assim, então por meio de profeta, o Senhor tirou do Egito os descendentes de Jacó, e por meio de um profeta, eles foram protegidos. Ou seja, Deus aqui nos apresenta que esses profetas devem ser guias em momentos de tribulação, em momentos de crise. Ele deve fazer com que a mensagem de Deus chegue até essas pessoas e possam conseguir distinguir aquilo que é o bem, o melhor caminho a se seguir. Então, numa forma de chegarmos a conclusões, né, daquilo que foi o nosso estudo, apenas pedimos para que, de uma forma muito humilde, né, você possa avaliar essas características que a Bíblia nos traz, e não só você que está assistindo neste momento, mas também pedimos para que, se for possível, leve este material ao profeta. O meu objetivo não é ganhar fama, como o profeta dizia, não é ganhar fama, mas é trazer as pessoas a Cristo, levar mais a Cristo, trazer estudos que edificam a Deus, não a nós, não a mim como homem. E peço para que possas avaliar de uma forma muito cautelosa, possas procurar estar sempre mais próxima da Bíblia, fazer questões à Bíblia, ela vai te responder. Então pedimos para que possas também fazer com que, a partir desse estudo, possas trazer mais experiência ao lado de Cristo. Ele está sempre de braços abertos para poder te receber. Você como filho de Deus, você como alguém que está sempre buscando a Deus. Então peço para que tomes uma decisão, busque a Deus, busque o seu conhecimento, busque a sabedoria, busque a luz que Ele traz ao seu povo. Por favor, tome muita cautela desta mensagem, desta palavra, e que possas também, do mesmo modo, pedimos para que todos que afirmam ser profetas e não têm esses requisitos que a Bíblia nos apresenta, façam o mesmo. Busque a Cristo profundamente do teu coração, que Ele vai te guiar. Não se preocupe com aquilo que os outros vão falar, aquilo que os pastores da tua igreja vão falar, mas preocupa-se com aquilo que Cristo traz para ti como uma forma de te trazer a salvação, de trazer o plano da redenção. Por favor, querido amigo, querido irmão, busque a Cristo, volte para Cristo. Perceba que isto não é um fardo, mas é um meio de te levar para a salvação. Que Cristo esteja abrindo os teus braços, porque Ele diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, atender o meu chamado, abrir a porta do seu coração, eis que entrarei e cearei com Ele. Então, faça o máximo de permitir com que a voz de Cristo entre por meio desse estudo. E Deus também faz um apelo ao seu povo,
que o apelo podemos encontrar em Apocalipse capítulo 18, versos 4, e diz: ouvi a voz do céu que dizia: sai dele, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Ou seja, Deus vem fazer um apelo para ti, filho de Deus. Sai dela, povo meu. Sai dela, de Babilônia. Sai desses que ensinam falácias, aqueles que trazem o seu próprio eu acima daquilo que deveria trazer como evangelho de Deus. Aqueles que trazem o evangelho da prosperidade porque isto não vem de Deus. O evangelho de Deus é nega-se a si mesmo. É buscar a Deus acima de tudo. Por isso peço, esteja muito atento com aquilo que a Bíblia nos diz. Então, estou aberto a qualquer situação, né? Quer seja, se precise de ajuda em alguma dúvida que encontraste durante o estudo, ou alguma dúvida bíblica que precise de esclarecimento, poderás escrever para nós. Escrevam, né? E deixo aqui nos comentários, né? Poderás ficar com a oportunidade de escrever aqui nos comentários, e também poderás enviar uma mensagem pelo link que irá ficar aqui na descrição, que é um link de um grupo privado que hei de, ou já passarei a criar, para poderes entrar em conexão comigo, para podermos ter um estudo. E se eu não estiver a par daquilo que será a tua questão, não estiver disponível para responder, não estiver com possibilidade de responder, irei indicar alguém que vai te ajudar neste debate, onde queres que esteja em Moçambique, fora do país, irá ter sempre alguém, existem sempre pessoas prontas para poder ajudar. E também ficarão aqui os meios na descrição, né? Na descrição do vídeo, para poderes entrar em conexão conosco, e sugestões de alguns vídeos, hein, que vão te ajudar nesta caminhada a Canaã Celestial. E também irão ficar algumas páginas em alguns websites que irão te ajudar a ter mais estudos. Então, esteja sempre do nosso lado. Se quiseres enviar um e-mail, tem aí o e-mail belakmani@gmail.com, poderá escrever. E obrigado por ter participado desse estudo. Pedimos para que Deus possa iluminar a tua vida, possa te dar discernimento, sabedoria e luz, para poder fazer aquilo que é a sua maravilhosa e misericordiosa vontade. Então, ficamos por aqui. Muito obrigado. Que Deus esteja contigo. E amém.